Beleza, galera, voltamos. Eu quero agora, já de imediato, já chamar a nossa convidada, Ana Cunha. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui sempre à disposição em colaborar com as nossas comunidades. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Tá, esteja à vontade, eu vou passar diretamente para você, para a gente não tomar muito tempo, e no final depois a gente vai falando mais sobre as comunidades aí. Obrigado. Beleza. Pela coisa sempre. Valeu. Não sei se tem como colocar em minha apresentação aí. Pronto, beleza. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre infraestrutura como código, mais especificamente infraestrutura como código para desenvolvedores. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao pessoal da organização do evento, o Cloud Céu Encerrado, tá super legal, eu consegui assistir um pouquinho dos outros dias. E eu gosto quando os eventos são organizados por comunidade, achei muito legal que o evento de vocês é organizado por diferentes comunidades, então a gente tem comunidade de .NET, o GDG, grupos de usuários da Oracle do Brasil, e um agradecimento em especial para o User Group AWS de Goiânia, o Paiva e o Rafael, que são os organizadores lá e que me convidaram para participar aqui. Também quero agradecer ao pessoal que está fazendo a interpretação de Libras, já pedi desculpa pelo jargão técnico, mas é muito legal ver esse nível de acessibilidade aí nos nossos eventos. Então vamos começar. A gente vai falar rapidamente sobre desenvolvimento de software e as práticas que a gente quer levar do desenvolvimento de software para o provisionamento de infraestrutura como código. Vamos ver como que o AWS CDK, ou Cloud Development Kit, mistura aí o melhor desses dois mundos. E se o tempo permitir, que eu já estou aqui com o cronômetro, a gente vai terminar com uma rápida demonstração, colocando um pouco a mão na massa. Para me apresentar rapidamente, meu nome é Ana. Atualmente eu trabalho como Developer Advocate na AWS para América Latina. E antes disso eu estava trabalhando como desenvolvedora de software na Amazon por alguns anos. Aí tem minhas informações de contato, meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema da palestra ou outras coisas, fiquem à vontade para entrar em contato. Então, a ideia da infraestrutura como código é que a gente trate a infraestrutura da mesma forma que os desenvolvedores tratam o código de aplicações. Então, vamos falar um pouco sobre como que a gente trata o desenvolvimento de software e que boas práticas a gente pode levar para o provisionamento de infraestrutura. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, uma das primeiras coisas que a gente fala são linguagens de programação. A minha linguagem de programação preferida, a linguagem que funciona melhor para determinada tarefa, ou a linguagem que eu uso no trabalho, na minha empresa, e que, no fim das contas, é o que paga as contas, independente de ser a minha preferida ou não. Apesar de toda essa discussão que a gente tem, que a gente adora entrar no mérito sobre linguagens de programação, no fim das contas, elas são ferramentas que permitem que a gente, como desenvolvedor, construa código usando abstrações de alto nível. Senão, ainda estaríamos todos escrevendo código assembly. Por sorte, não estamos mais. Elas têm formato e sintaxe definidos, e isso nos ajuda bastante, porque se eu cometi um erro ali enquanto estava desenvolvendo, ou o meu código não vai compilar, ou eu vou ter algum erro de runtime durante a execução da minha aplicação. Então, elas nos garantem, até certos limites, que a nossa aplicação funciona como tem que funcionar. São ferramentas muito, muito poderosas. Para escrever a minha linguagem de programação preferida, eu preciso da minha IDE preferida. Então, são os ambientes de desenvolvimento integrado, ou os editores de texto, como o VI, que muita gente consegue dominar, eu não sou uma delas. Aqui entra muito o aspecto de preferência de cada desenvolvedor e também de proficiência, né? Conforme eu vou me familiarizando melhor com uma ideia específica, aprendendo os atalhos, os plugins, extensões, eu vou ficando melhor no meu trabalho, né? Então, aqui a gente também tem uma variedade de escolhas a fazer, esquemas de cores, syntax highlighting, atalhos, autocompletar, todas as coisas que facilitam a nossa vida como desenvolvedores. E, por fim, outras boas práticas que a gente adota no desenvolvimento de software. O versionamento do nosso código,
né? Então, a gente tem o sistema de controle de versão, o histórico de mudanças, bug fixes, quem fez o que e quando. E isso é uma das coisas que nos permite trabalhar em colaboração. A gente tem, muito dificilmente, a gente tem times de uma pessoa, né? São times com mais pessoas, muitas vezes distribuídos, e a gente precisa conseguir colaborar de maneira efetiva e rápida, e muitas ferramentas dessas permitem isso aí. Temos os testes, que idealmente a gente está fazendo para o maior número de coisas possíveis, se não, pelo menos para o core, né, da nossa lógica de negócio. E acho que meio que juntando um pouco todas essas coisas, a gente tem a integração e o deploy contínuo. A gente tem as pipelines, que vão automatizar os nossos processos de build, testes e deploy. Tudo isso vai correr automaticamente, melhorando o nosso ciclo de feedback, né? Eu escrevi uma linha de código, ou algumas linhas, rapidamente aquilo vai para a produção e eu tenho feedback quase imediato de se aquilo causou um bug ou não, né? Não preciso ficar tentando resolver um código que eu escrevi no mês passado e que só foi deployado agora, o que torna as coisas mais difíceis. Mas partindo para a infraestrutura como código, esse é um dos conceitos bem importantes da cultura DevOps, que, como eu falei, é tratar a infraestrutura da mesma forma que a gente trata o código das nossas aplicações. Então, com o uso de ferramentas, boas práticas, essas mesmas coisas que a gente usa no desenvolvimento de software aplicadas ao provisionamento de infraestrutura. Então, ela vai ser versionada, pode ser testada, replicada inúmeras vezes, né? Então, isso diminui bastante as nossas chances de erro. E acho que, num contexto em que isso se tornou bastante importante também, é o das aplicações modernas, que muitas vezes estão rodando na nuvem, né? Uma aplicação que antes era um servidor web e um banco de dados. Hoje em dia, se for na AWS, a gente tem instâncias EC2, VPC, buckets no S3, funções Lambda, bancos de dados relacionais, não relacionais, filas. Tem várias coisas que compõem uma aplicação moderna e provisionar essa infraestrutura acaba ficando cada vez mais complicado. E esse provisionamento da infraestrutura foi evoluindo pouco a pouco, preferencialmente, né? O que a gente antes fazia de forma manual, perguntando para alguém, conferindo um manual de deploy, uma página wiki, através do console de gerenciamento da AWS. Então, vou lá na mão e clico e provisiono tudo que eu preciso provisionar e depois ninguém lembra mais como fez aquilo. Essa seria uma forma um pouco mais primitiva. Mas ela é muito boa para quem está começando. A barreira para iniciar é, inexistente praticamente. Só que ela tem uma série de problemas. Ela não é reproduzível, é super passível de erros. A mesma pessoa querendo fazer a mesma coisa 2 vezes, provavelmente vai esquecer de um ponto ou de outro, principalmente conforme as coisas vão ficando mais complexas. E é demorado, principalmente para aplicações mais complexas, né? Para coisas simples, eu vou criar uma função Lambda no console da AWS. Ok, mas eu vou criar uma aplicação a nível de produção no console da AWS, já não rola. Evolução disso daí seriam os scripts, ou Bash, ou usando as SDKs, né? Eles já permitem o versionamento, mas ainda assim tem alguns prós. Alguns contras. No nível mais básico, a gente tem Bash Scripts, esse aqui cria um bucket no S3 e depois habilita o versionamento. Mas aqui a gente tem um problema, né? Se eu conseguir criar o bucket no S3, esse primeiro passo aqui deu ok. Mas depois eu tive algum problema em habilitar o versionamento, eu fico naquele estado inconsistente, né? Parte do meu script funcionou e outra parte não funcionou. E eu não consigo rodar ele de novo porque ele não vai conseguir, ele vai dar um erro aqui nessa primeira parte, pois ele já criou o bucket anteriormente. Então, esse é um dos contras dos scripts. Uma evolução dos Bash scripts é usar as SDKs ou APIs para criar esses recursos. Essa parte é bem legal porque já permite que a gente faça uso das ferramentas, dos recursos, das linguagens de programação que a gente usa, né? Então, aqui é um exemplo com Python, então eu já posso usar todas as coisas que eu tenho em Python. Loops, condicionais, encapsulamento. Mas ainda assim, não é a maneira
ideal de provisionar toda a infraestrutura de uma grande aplicação. A gente precisa conhecer um pouco a fundo as APIs ou os SDKs, se a gente vai usar eles desse jeito. E a gente também fica com esses possíveis estados inconsistentes. O que eu vou fazer se essa minha chamada para criar instâncias EC2 ali falhou, né? Como que eu vou saber se um recurso já está pronto, se todas essas 5 instâncias já foram provisionadas? A gente começa a criar complexidade para checar se essas chamadas que a gente fez já estão... As chamadas que a gente fez para provisionar a infraestrutura já estão prontas para serem usadas. Então, torna fácil o compartilhamento e o versionamento, mas a gente continua com esses problemas de possíveis falhas nas chamadas de API, de manter eles atualizados também, e saber se um recurso está pronto e reverter mudanças, que são coisas que a gente quer fazer às vezes quando está provisionando infraestrutura. Em cima disso, a gente tem as formas declarativas. Então, aqui a gente tem o CloudFormation da AWS, a gente tem o Terraform da HashiCorp, que melhoraram infinitamente o provisionamento da infraestrutura. Eles escondem complexidade de gerenciamento de estados, fazer reversão, detecção de desvios, né? Então, se eu definir a minha infraestrutura num template e alguém foi lá por fora, sei lá, no console e mudou alguma coisa, eles fazem essa detecção também. E o próprio gerenciamento de erros. Se algo deu errado no meio do caminho, eu faço um rollback e não fico naquele estado de inconsistência com a minha infraestrutura. Então, eu vou falar rapidinho sobre o CloudFormation, porque ele é o que está por baixo dos panos do CDK, né? Então, a gente tem a nossa configuração de estado desejada, que é especificada num arquivo de template, que pode ser tanto JSON quanto YAML. A gente vai passar isso para o CloudFormation e ele vai ser o responsável por criar os recursos para a gente. Então, a gente só explica, nesse caso, por isso que a gente chama de declarativa, o que vai ser provisionado. A gente não precisa definir como. Isso fica por conta das ferramentas que a gente está usando. Esse aqui é um template do CloudFormation, que cria um repositório no Code Commit e um ambiente no Cloud9. A gente consegue referenciar já as coisas, por exemplo, dá para ver que tá aqui o meu mouse. O repositório do Cloud9 faz o ambiente do Cloud9 faz uma referência ao repositório do Code Commit que foi criado, né? Então, a gente já tem todas essas facilidades aí. Mas o problema disso aí é que, muitas vezes, se a aplicação vai ficar mais complexa do que isso, que obviamente vai, a gente termina com templates enormes, bem difíceis de gerenciar. Então, aqui a gente tem automatização, eu já consigo fazer o provisionamento da infraestrutura de maneira rápida, replicável, automatizada, ninguém precisa clicar em nada. A gente consegue incorporar também no sistema de controle de versão, nas etapas de code review, todas essas coisas que a gente faz com código normalmente, né? A gestão do estado da aplicação, se não deu certo, o próprio CloudFormation vai avisar a gente e não vai deixar a gente ficar num estado ruim. Mas a gente tem essa sintaxe de configuração com JSON ou YAML, que eu particularmente não sei o que é pior. E a gente tem muitos detalhes. Eu já configurei aplicações usando CloudFormation com YAML e uma aplicação simples tem centenas de linhas no template do CloudFormation. Realmente vai ficando complicado muito rápido. Próximo passo são geradores. Aqui a gente tem o Troposphere, que usa Python, e o GoFormation com Go. E eles permitem que a gente crie os templates do CloudFormation através de linguagens de programação. Aqui tem um exemplo de um código escrito em Python com o Troposphere. Ele está criando uma instância C2. E o que o Troposphere faz é gerar o template do CloudFormation, que vai criar essa instância daí que está sendo definida através de código Python, que já fica bem mais fácil de entender. Então, a gente tem, finalmente, código de verdade, né? Porque a gente fala infraestrutura como código, mas até agora a gente estava lidando com arquivos de configuração, basicamente. A gente fala como que a gente quer que fique, da mesma forma que na declarativa.
mas a gente não tem abstrações de alto nível ali. A gente basicamente está usando as linguagens de programação para criar o template do CloudFormation. Ainda daria para ficar melhor do que isso. E a próxima etapa, então, que a gente quer chegar são justamente nessas abstrações de alto nível. Aqui a gente tem o CDK, tem o Pulumi. Então, são ferramentas que usam linguagens de programação para a gente definir a nossa infraestrutura mesmo. São frameworks, né? E a minha ideia aqui é falar para vocês sobre o CloudFormation, sobre o CDK mais especificamente. O CDK usa o CloudFormation por baixo dos panos, mas nos dá esse nível de abstração acima. Ele é um framework para desenvolver software e a gente usa ele para modelar e provisionar as aplicações na nuvem. Então, eu programo da mesma forma que eu programo a minha aplicação Java, .NET. Para um desenvolvedor é muito bom porque a gente se mantém ali no que é familiar. O CDK tem algumas linguagens de programação que ele dá suporte, né? Python, JavaScript, TypeScript, Java, C# e Go, que ainda está em preview. E a ideia aqui é que a gente está num ambiente familiar, usando linguagem de programação, que pode ser a mesma que a gente está usando para desenvolver a aplicação. A gente está lidando apenas com classes e métodos, então um nível de abstração bem alto. E a gente pode continuar usando as nossas ferramentas preferidas, é o que todo desenvolvedor ama. Eu posso continuar usando a minha IDE, eu posso continuar usando o meu esquema de cores, eu não preciso mexer com YAML. E tenho acesso a autocompletar, documentação inline, todas essas facilidades que a gente tem quando a gente está programando para as nossas aplicações mesmo. E uma coisa muito legal do CDK é que ele tem essas abstrações que a gente chama de sensible defaults. Então, eu não preciso especificar cada coisinha como eu precisava fazer no CloudFormation, por exemplo. Ele tem os padrões que são seguros, seguem as melhores práticas da AWS e eu posso modificar eles se eu quiser, mas se eu não quiser, o meu código pode ficar super simples e já está de acordo com o que é recomendado. E também pode ser aproveitado para reuso, né? Então, se eu tenho componentes que várias aplicações do meu time, da minha empresa usam, a gente pode usar eles como uma biblioteca e tá reaproveitando esse código de infraestrutura aí, da mesma forma que a gente reaproveita código de aplicação, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma stack sendo criada com C#. Eu escolhi especialmente C# aqui porque eu vi que o pessoal da comunidade .NET faz parte da organização do evento. Eu não sou super familiarizada com C#, vamos ver se a demo dá certo, mas como é parecido com Java, que eu tenho mais familiaridade, eu também tenho aí um certo apreço. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, que tem todos esses auxílios de... Aqui eu estou definindo uma função lambda e de onde que eu estou importando essa função. E tem tudo ali no autocompletar, a documentação inline que está me falando que ali eu preciso colocar o caminho para a pasta onde está a função lambda. Então, isso facilita muito. E era o tipo de problema que eu tinha quando eu usava o CloudFormation, que eu precisava estar sempre com o YAML aberto de um lado e com a documentação do CloudFormation aberta do outro para saber o que era cada coisa, né? Quais são os componentes que fazem parte do AWS CDK, que é o que a gente usa para definir a infraestrutura da nossa aplicação? Os blocos mais básicos de construção são o que a gente chama de constructs, e eles podem ser um recurso na nuvem, um único recurso, como um bucket no S3, ou podem ser um componente de alto nível que inclui vários recursos da AWS. Então, é muito fácil construir constructs para ser reaproveitados depois. Em cima disso, a gente tem as stacks. Então, da mesma forma que no CloudFormation existe as stacks, que é uma unidade que vai ser deployada toda de uma vez, o CDK também faz uso dessas mesmas stacks e elas podem ter um ou mais constructs. E daí a gente tem a aplicação mesmo, que pode conter uma ou mais stacks e é a nossa aplicação do CDK, né? É legal porque as coisas ficam bem separadas mesmo e fica muito mais fácil de gerenciar do que os templates
do CloudFormation, por exemplo. E daí, definida a minha aplicação usando o CDK, ele vai, por baixo dos panos, chamar o CloudFormation, ele vai sintetizar um template do CloudFormation em cima daquele código, e o CloudFormation é quem fica responsável por provisionar todos aqueles recursos que estão lá. Workflow de desenvolvimento, a gente dá um CDK init para iniciar um projeto do CDK. Aqui eu coloquei especificamente usando o C#.NET para instalar as dependências. Então, o CDK tem uma grande biblioteca de constructs para a gente poder usar os recursos da AWS. Então, a gente às vezes precisa usar novos constructs. O CDK vai sintetizar o nosso projeto do CDK num template do CloudFormation. Não é um passo necessário esse aí, mas é bem interessante às vezes para ver como uma linha de código gera um template enorme do CloudFormation. Mas a princípio ele faz isso debaixo dos panos. O CDK diff vai nos mostrar as diferenças. Então eu editei meu projeto, coloquei um recurso de infraestrutura a mais, e daí se eu dou um diff eu consigo ver exatamente qual foi a mudança que eu estou querendo fazer o deploy. E por fim o deploy vai mandar todas as mudanças para a nuvem. Elas vão ser provisionadas em cima do CloudFormation daí. Beleza, eu acho que eu cronometrei aqui, já foi 20 minutos, acho que dá para a gente fazer uma demonstração rapidinha. Eu só preciso compartilhar outra tela. Se alguém puder colocar aí para mim. Beleza, obrigada. Ok. Eu tô aqui com um projeto bem básico que está usando o C#. E a entrada inicial aqui do nosso projeto do CDK é essa classe Program. E basicamente ela o meu equivalente é um main do Java, é a entrada da aplicação e eu não preciso mais mexer nisso depois, né? Mas ela está criando aqui a nossa aplicação e a gente está definindo essa stack aqui, que é onde a gente vai definir os nossos recursos. Então aqui a gente está definindo uma função lambda, que está na pasta lambda e está usando esse handler aqui. Foi essa função aqui que eu criei mais cedo. A ideia que eu quero fazer com vocês, a gente tem essa função lambda, a gente vai fazer o deploy dela, e depois a gente vai criar uma REST API usando o API Gateway, que vai chamar essa função lambda por baixo dos panos. Então, partindo aqui para o terminal, a gente começa com um CDK diff, que ele vai nos mostrar o que a gente está fazendo o deploy. Espero que não leve muito tempo. Tá, então aqui mostra, se eu estiver removendo alguma coisa, ela vai aparecer em vermelho, se eu estou adicionando, ela está aparecendo aqui. Mostra as minhas mudanças também em termos de permissões do IAM. E é isso aí, ó, vou fazer o deploy de uma função lambda e de um row que vai permitir que essa função seja chamada. Então vamos lá, CDK deploy. Ele geralmente, quando tem mudanças assim de policies do IAM, ele pede para a gente confirmar. Beleza, e agora é para aparecer aqui nas minhas stacks do CloudFormation. Vamos ver. Então, tá aqui, Cloud Summit Cerrado Stack, criação em progresso. E daqui a pouco vai dar para ver a nossa função lambda aqui nos recursos. Mas o CDK, a gente usa ele com a linguagem de programação, com a API dele, que tem aqui a referência. Mas, no fim das contas, ele vai sintetizar um template do CloudFormation e é o CloudFormation mesmo que é responsável por provisionar essa infraestrutura.
Eu até deveria ter mostrado antes para vocês, mas o CDK Synth, se a gente rodar aqui, ele vai fazer vai mostrar o output do template do CloudFormation. Mas vamos lá, tá indo. Ok, terminou aqui. E aqui nos meus recursos eu tenho a minha função lambda. Aqui até fala, não, essa função pertence a uma aplicação. Aqui tem o Cloud9 para eu poder dar uma olhadinha também no código da função lambda. E vamos testar ela rapidinho para ver se está tudo ok. Como template, já que eu quero integrar com o API Gateway, eu vou usar o API Gateway Proxy. Tá bom? E aqui a gente vai fazer um Hello World. Beleza, então. Então, a ideia é que aqui, depois do você acessou, vai ficar o path que a gente usou na nossa URL. Como é que a gente faz agora para incluir um API Gateway na frente dessa função lambda? A gente vai adicionar uma dependência do API Gateway. Beleza? Vou voltar para o editor. E aqui agora a gente vai usar ele para criar essa API REST na frente do Lambda. Então aqui a gente já tem um autocompletar, o que todos os desenvolvedores amam, porque ninguém sabe nada dessas coisas de cor. Agora aqui eu vou criar uma REST API que tem o Lambda por trás. Então, Lambda REST API, essa daqui. E já tenho aqui também a documentação inline, né? Cada construct no CDK, ele é formado por outros constructs, né? Então, aqui a nossa stack também tem um construct que faz parte do escopo dela, a função a mesma coisa. Então, é bem comum a gente ficar criando assim um dentro do outro. O segundo parâmetro é um identificador. E o terceiro parâmetro, que muitas vezes é opcional, são essas propriedades, props. Aqui são props específicas, Lambda REST API props. E aqui o que eu preciso falar é qual que é o handler. Então, o handler vai ser essa função aqui que já estava criada. Então, vamos ver se deu certinho aqui. CDK diff. Opa, tem que voltar lá para... Voltar para a pasta onde estão os arquivos do CDK, o CDK JSON. O CDK JSON é que quem fala que aqui como que o projeto vai ser buildado, compilado, então, no fim das contas, a gente não precisa fazer isso aqui. Então, aqui ele está me dizendo que eu vou criar o meu API Gateway, todas as mudanças aqui de permissões. Ó, tem bastante coisa aqui. Então, basicamente, não sei quantas linhas, com 3 linhas de código, a gente está fazendo todas essas mudanças aqui, que se fosse no CloudFormation iria levar muito, muito tempo. Então, CDK deploy. Sim, quero deployar. Daí aqui a gente já consegue ver também no CloudFormation que a stack está sendo atualizada. Eu espero. Vamos ver. Agora sim. Então agora ele está provisionando a nosso REST API, todas essas coisas que ele listou aqui, todas essas mudanças de permissão que permitem que a gente chame a função lambda, um monte de coisa que se a gente fosse fazer no console ia ter que fazer na mão, e se a gente fosse fazer no CloudFormation, a gente ia precisar... Eu quero até gerar depois o
o template do YAML correspondente a essa stack pequenininha aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho que isso seria se fosse feito no CloudFormation. Vamos ver. Então tá aqui o nosso endpoint, bem na hora. Então tá aqui, a gente acessou o root, mas se eu colocar aqui tipo olá mundo, então tá aqui, super simples a aplicação, ela faz parte do workshop do CDK que ensina muito mais coisas, eu vou deixar o link ali depois para vocês, mas eu acho que mostra aí o poder da ferramenta. Vou até mostrar como é que seria o template do CloudFormation, que é o que o CDK gera pra gente embaixo dos panos. Então tá aqui, ó. É um template com 372 linhas. E a gente fez isso com uma linguagem que a gente está familiarizado, né? E 25 linhas. Super, super simples. Deixa eu voltar aqui pro StreamYard. Se ainda der tempo, tem uns recursos para mostrar aqui para vocês. Já vou até compartilhar. Mas, a princípio, era isso. Coloquei outra tela aí. Beleza, pessoal. Próximos passos. O ecossistema CDK é enorme. Tem o CDK para o Terraform, tem o CDK para o Kubernetes, não é só para a AWS. É open source, então está disponível aí para todo mundo abrir issues, mandar um pull request, colaborar. E aqui tem o workshop, que é uma partezinha do que eu fiz. Tem muito mais coisas para vocês aprenderem também. E se quem tiver interessado em participar na comunidade do CDK, que é bem grande, bem ativa, o pessoal super legal, tá aí a informação também. Agradeço aí o convite para o evento, todo mundo que participou, e vou deixar aqui um link para uma pesquisa de feedback, se vocês quiserem responder. Para as 50 primeiras pessoas que responderem, tem um crédito da AWS aí também, mas fique à vontade para mandar qualquer feedback. O meu trabalho é estar aqui falando com vocês da comunidade, então qualquer coisa que puder melhorar, eu estou super ouvidos. Se ainda der tempo para perguntas, estamos aí. E aí, Renan? Obrigado, Ana. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento aí com a gente. Imagina. Obrigado por aceitar o convite, né, também, de estar aqui apresentando. Sempre bom compartilhar com a comunidade. Deixa eu... No chat, tem alguma pergunta, galera? Dá tempo para pergunta? Já está um pouquinho... Já tá meio no fim, horário, né? Mas qualquer coisa, se mandar, igual você já deixou à disposição, né? Deixei. Alguma pergunta, já pode falar com você. Só mandar, gente. Beleza, vamos dar sequência aí. Muito obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Um bom evento aí. Parabéns.